Vamos aprender agora a trabalhar com a atividade questionário. Dá um clique aqui. Observe quando você dá um clique no seu questionário. Caso não tenha nenhuma pergunta inserida, vai aparecer desse jeito, tá? Ou sem essas opções aqui. Você pode configurar, ok? Com o botão editar questionário e voltar ao curso. Primeiro vamos editar as configurações deste questionário. Então o que é que você tem aqui? Questionário, que é o nome, né, que é o título. Então aqui está com a data, você pode colocar, ok? Uma introdução, tá? Do questionário, ok? Vamos para a opção de duração. Não esquecer de colocar a data da abertura e do fechamento. Caso não apareça aqui para vocês, é porque esse aqui não está ativado. Então é só ativar essa opção para poder aparecer isso aqui para vocês, tá? Não tem limite de tempo, então tudo isso aqui fica como padrão, ok? Nota vai ser atividades do AVA, número, as tentativas permitidas vai ser 3 e o método de avaliação vai ser nota mais alta. Layout, embaralhar aleatoriamente, tá? A ordem da pergunta e cada 10 perguntas, ok? Você vai trabalhar, tá? Comportamento da questão. Então, misturar entre as questões, sim. Como se comportam as questões? Feedback adiado. Opções de revisão. Deixa todas as opções marcadas. Visualização. Nenhuma imagem. Casas decimais. Se tiver duas, coloca para uma. Ok? Então, isso aqui vai ser padrão. Restrições nas tentativas, tá? Isso aqui vai ser as secretárias que vão colocar, ok? Mas temos duas opções aqui que temos que observar se ela está ativa ou não, que é forçar a demora entre a primeira e a segunda tentativa e forçar a demora entre tentativas posteriores. Se tiver assim cinza, marca adicionar, ativar e coloca 30 minutos. Ok? Então tem que ficar desse jeito aqui. Segurança do navegador para este tipo de questionário é nenhum. Ok? Feedback geral, caso você vá trabalhar com os feedbacks gerais. E configurações comum de módulo, que é para ver a opção se vai ocultar ou não para o aluno, vai deixar mostrando oculto e os grupos separados. Ok? Salvar e mostrar. Agora o teu questionário está desse jeito aqui, só que não tem nenhuma pergunta inserida. Vamos agora aprender a inserir perguntas no questionário. Dá um clique em editar questionário e vai aparecer agora para você esta questão aqui, essa opção aqui, tá? Se por acaso não estiver aparecendo essa opção da tua direita, então é porque está mostrando desse jeito aqui, ó. Dá um clique em mostrar, ele vai mostrar essas opções. Para ocultar, dá um clique em ocultar, que ele volta ao normal. Mas é sempre bom deixar mostrando essas opções aqui, ok? Nunca utilizar essa parte do meio aqui para adicionar uma pergunta, porque se você adicionar uma pergunta aqui, não vai ser salva, não vai ficar salva no seu banco de questões. Então procura sempre, toda vez que você abrir seu questionário, dá um clique nesta opção, que é para selecionar a categoria. Então dá um clique aqui, padrão para o nome do questionário, ou então vai estar o nome aula 1, ou então vai estar aula 2 se for no questionário 2, aula 3 se for no questionário 3. Então sempre dá um clique aqui nesta opção, ok? Para quando você vir aqui criar uma nova questão, você ter todas as suas questões salvas nesse banco de questão da aula 1, ok? Vamos aprender agora a criar uma questão aqui no banco de questões. Então, criar uma nova questão. Vou escolher a opção múltipla escolha. Próximo. Ele vai aparecer para mim agora estas opções, tá? Nome da pergunta vai ser o título da tua pergunta, tá? Então, vamos colocar aqui opção A1 P1. E o que é isso? Aula 1, pergunta 1, ok? Texto da questão.
ok? Lembrando que se é só exemplo, você vai colocar aqui o texto da tua pergunta, ok? Isso aqui tudo vai ser padrão, tá? Essas opções aqui vão ser padrão, ok? Para esse tipo de pergunta. Mas caso você queira trabalhar com o tipo de pergunta que você queira duas respostas, então dá um clique aqui e múltiplas respostas permitidas, ok? Para que serve essa opção aqui? Quando você usa apenas uma resposta, então uma pergunta, uma resposta vai ser 100%. Como assim? Escolha um. Se eu fiz a pergunta que é software, aqui eu vou colocar a escolha para o aluno, tá? A primeira escolha. Então eu vou colocar aqui. Ok? Se essa pergunta for a resposta correta, ela vai ganhar 100%. Se essa pergunta for a resposta errada, então eu deixo nenhum. Quando você usa uma opção múltiplas escolha, então você vai botar duas respostas corretas, ok? Então vamos dizer que eu tenho duas respostas corretas, então seria 50% aqui e 50% aqui. Então o aluno, para ganhar um ponto, ele tem que acertar as duas perguntas, as duas respostas, tá? Como eu vou estar trabalhando aqui, estou mostrando a você só a opção de apenas uma resposta, então eu vou só colocar 100% em uma resposta, tá? Escolha 2. Esta ainda é a minha resposta errada. Escolha 3. Esta é a minha resposta correta, então vou colocar 100%. Aqui eu teria a resposta, a resposta 4 e a resposta 5, tá? Feito isso, eu vou ter agora que vir nesta opção aqui, feedback combinado, tá? Caso você queira trabalhar com feedback combinado, múltiplas tentativas, tá? Não precisa mexer nessa opção aqui, é padrão. E aqui a última opção de tags, que a gente também não usa. Então, salvar mudanças. Agora eu tenho uma pergunta, tá? No meu questionário. No questionário, a gente vai ter que adicionar 30 perguntas. Se você trabalhar com questionário de aula 1, aula 2, aula 3, então vai ter que ter aqui 30 perguntas. Caso você queira visualizar essa pergunta, dá um clique na lupa. Então vai estar aqui a pergunta. Vê que automaticamente ela ficou embaralhada, tá? As escolhas, ok? Caso essa pergunta esteja errada, você queira modificar essa pergunta, então vamos fechar aqui e vamos dar um clique na catraca chamada de editar. Então eu vou editar a minha pergunta, né? Fazer toda a edição da minha pergunta, tá? Salvar mudanças. Caso você queira eliminar esta pergunta, você marca a pergunta e vem na opção excluir, tá? E você vai excluir essa pergunta. É só dar um clique em continuar para poder confirmar a pergunta. Quando você terminar de criar todas as suas 30 questões, está aqui as 30 questões, vou mostrar todos os 30. Então está aqui as 30, tá? Ok? Observa que ficou em aula 1. Aqui você vê o número total. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar 10 perguntas aleatórias aqui para os meus alunos.
Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesta opção aqui, ó, acrescentar 10 questões aleatórias. Dou um clique em acrescentar o questionário. O que é que vai acontecer agora? Está aqui as perguntas aleatórias acrescentada ao meu questionário, ok? Vamos ver como é que fica isso aqui para o aluno. Então você vem aqui, ó, na opção visualização prévia, dá um clique e você vai ver o seu questionário pronto para que um aluno possa responder, ok? Voltando ao questionário, quando você insere, você vai ver, o aluno ele vai ver as 3 tentativas aqui para ele, tá? Então voltando ao questionário, em editar questionário, então você vai ter agora essa visão aqui, ok? Das 30 perguntas. Mas cadê as minhas 30 perguntas que estavam aqui? Dá um clique aqui, ó, em selecionar a categoria, aula 1, 30 questões. Você vai ver as 30 questões, ok? Certo? E assim que você trabalha com a opção questionário, onde você coloca, insere as 30 questões para o teu questionário, para que os alunos possam responder esta atividade, ok?